O Jornal da Justiça está de volta e a gente destaca agora a retomada da análise dos embargos infringentes na ação penal 470, marcada para começar daqui a pouco no Supremo Tribunal Federal. E sobre essa fase do processo, a gente conversa aqui no estúdio com a consultora jurídica da TV Justiça, a doutora Gisele Reis. Doutora, boa tarde, obrigado pela participação mais uma vez. Boa tarde, Fred. Doutora, antes de nós conversarmos, vamos relembrar qual foi a pena dos condenados que tiveram direito aos embargos infringentes. Veja. Os 11 embargos infringentes que devem ser analisados hoje pelo plenário são de condenados no ano passado pelos ministros do Supremo na ação penal 470, a maioria por formação de quadrilha, mas que tiveram 4 votos a favor da absolvição. Entre os condenados estão Delúbio Soares, ex-tesoureiro do PT, condenado a 8 anos e 11 meses de prisão em regime fechado, além de multa de R$325 mil. A condenação do ex-ministro da Casa Civil na ação penal 470, José Disseu, também deve ser analisada. Ele foi condenado a 10 anos e 10 meses num regime fechado, também por formação de quadrilha. Ainda deve pagar 260 dias multa. O ex-presidente do PT, José Genuíno, foi condenado a 6 anos e 11 meses em regime semiaberto e ainda a pagamento de multa no valor de R$468 mil. José Roberto Salgado, ex-vice-presidente do Banco Rural, recebeu condenação de 16 anos e 8 meses de prisão em regime fechado e multa de R$926.400 mil. Já a ex-presidente do Banco Rural, Cátia Rabelo, teve a pena fixada em 16 anos e 8 meses de prisão em regime fechado e multa de mais de R$1,5 milhão. O publicitário Cristiano de Melo Paz foi condenado pelo crime de formação de quadrilha. Ele entende que as penas aplicadas a ele de 25 anos, 11 meses e 20 dias de prisão em regime fechado e multa de mais de R$2 milhões foram excessivas. Ramon Rolebar, ex-sócio de Marcos Valério, foi condenado a 29 anos, 7 meses e 20 dias de reclusão em regime fechado, mais multa de R$2.800 mil por lavagem de dinheiro, evasão de divisas, corrupção ativa, peculato e formação de quadrilha. O publicitário Marcos Valério pretende reformar a decisão que o condenou a mais de 40 anos de prisão em regime fechado e ainda ao pagamento de multa de quase R$3 milhões. João Cláudio Genu, ex-assessor do PP, foi condenado a 4 anos no regime aberto por lavagem de dinheiro. O doleiro Breno Fischberg foi condenado a 3 anos e 6 meses de reclusão em regime semiaberto e multa de R$528 mil. O recurso do deputado federal e ex-presidente da Câmara dos Deputados, João Paulo Cunha, também deve ser analisado pelos ministros do STF. Ele recebeu a pena total de 9 anos e 4 meses de prisão em regime fechado, mais pagamento de multa no valor de R$370 mil. Os 11 embargos infringentes são da relatoria do ministro Luiz Fux. O parecer da Procuradoria-Geral da República é pela negativa dos pedidos. Bom, doutora Gisele, a gente viu aí na reportagem, né, os 11 recursos, a maioria trata da relação do crime de formação de quadrilha, mas houve uma alteração na lei que trata desse tipo de crime, né? Houve sim, Fred, e isso aconteceu no final do ano passado, por volta de agosto, precisamente. Houve uma alteração na legislação, inclusive mudou até o nome jurídico do crime. Antes, esse crime, e os condenados, eles foram condenados sob essa classificação, esse crime se chamava formação de quadrilha ou bando. Atualmente é associação criminosa. A pena continua a mesma, de 1 a 3 anos. Mas houve uma diferença no que diz respeito ao número de pessoas para configurar o delito. Então, antes, a redação anterior, a antiga redação do artigo 288 do Código Penal, dizia que para caracterizar o crime de quadrilha ou bando, seriam necessários a junção de mais de 3 pessoas, ou seja, no mínimo 4 em quadrilha ou bando, com o fim específico de cometer crimes. A atual redação exige um mínimo de 3 pessoas para que o delito de associação criminosa fique configurado. Então, de fato, houve uma alteração na legislação, mas isso não interfere no julgamento dos embargos infringentes, porque eles estão sendo julgados levando-se em consideração a redação da época em que os fatos foram praticados. Tá certo. Vamos relembrar então, doutora Gisele, quais são os argumentos das defesas que já fizeram a sustentação oral? Na semana passada, Fred, esses embargos já foram chamados a julgamento. Nós tivemos 5 condenados que tiveram o chamamento dos embargos infringentes
E aí, naquela oportunidade, a defesa, inclusive, após a leitura do relatório pelo ministro relator, a defesa teve a oportunidade de fazer a sustentação oral. Nessa oportunidade, foi feita a sustentação oral de Delúbio Soares, José Disseu, José Roberto Salgado, Cátia Rabelo. E, de um modo geral, o que a defesa, na verdade, argumentou é que não houve a configuração para esses condenados do crime de formação de quadrilha. A defesa ataca, basicamente, que não há a questão da estabilidade, não ficou provada, nem a permanência com o fim específico de cometer crimes. E que, nesses casos, teria havido um concurso de agentes, uma coautoria e não uma formação de quadrilha. Então, por essa razão, a defesa insiste na absolvição com a prevalência dos votos absolutórios. Tá certo. Doutora Gisele, são 25 condenados na ação penal 470, 11 tiveram direito aos embargos infringentes e todos eles vão ser analisados hoje? São quantos? Ao todo, realmente, estão 11 embargos infringentes, estão na pauta. Como eu mencionei, 5 já começaram a ser julgados desde a semana passada e os demais ainda serão chamados a julgamento. Dentre esses que ainda sequer foram feita a defesa, a sustentação oral, estão os embargos infringentes apresentados por Cristiano Paz, por Ramon Rolebar, por Marcos Valério, João Cláudio Genu e Breno Fischberger. Então, esses embargos infringentes, também, em relação à maioria deles, também se questiona a condenação por maioria em relação ao crime de formação de quadrilha. Em relação a João Cláudio Genu, Breno Fischberg e João Paulo Cunha, o que se questiona é a condenação que teve também por maioria em relação ao crime de lavagem de dinheiro. O que a defesa busca efetivamente, Fred, é a prevalência dos votos que ficaram vencidos e que acabaram assim, esses votos vencidos entendiam pela absolvição dos condenados. Foram no mínimo 4 votos favoráveis à absolvição desses condenados, a maioria em relação ao crime de formação de quadrilha e em relação aos 3 últimos que eu mencionei, em relação ao crime de lavagem de dinheiro. Tá certo, doutora Gisele.